Olá, querido Alumni, que alegria estar de volta com vocês aqui na nossa série sobre liderança. E hoje nós vamos conversar com Edilson de Lira, que ele é pastor da Igreja Verbo da Vida ali em Petrolina e também é supervisor do Ministério Verbo da Vida. E aí, qual a sua área de atuação na supervisão, Edilson? Olha, hoje eu sou pastor em Petrolina, como você falou, e supervisiono o Vale do Rio São Francisco, um pouquinho do sertão de Pernambuco. E aí é uma região um pouco indefinida, porque pega um pouco do sul do Piauí, um pouco do sul do Ceará e um pouquinho do norte da Bahia. Por isso que eu perguntei, porque eu não ia saber. Para simplificar, pega Petrolina, faz um raio de 400 quilômetros e é mais ou menos a área que a gente está supervisionando. Amém. E são muitas igrejas Verbo da Vida dentro dessa região, nós temos né? em torno de 32 a 34 obras. Glória a Deus. Nessa área. E quando foi que você começou a liderar? Quando você se viu como líder, assim, diante desse desafio? Se a gente colocar do ponto de vista ministerial, eu poderia dizer que eu comecei a liderar aos 15 anos de idade. Eu estava na minha primeira igreja em Caruaru, foi a igreja onde eu me converti. Era uma igreja muito nova e eu lembro que nos reunimos com os jovens e a gente começou a fazer uma programação para os jovens. E aí, de uma forma bem informal, espontânea, estava todo mundo lá, quem é que vai ficar à frente disso? E aí eu me candidatei à liderança. E informalmente a gente começou a ficar à frente dos trabalhos até que aquilo foi formalizado na igreja, foi formalizado também pelo pastor e a gente ficou como líder de jovens. E quais foram os principais desafios que você enfrentou? Eu acredito que a questão da idade foi, agora, né? Os principais desafios que eu experimentei foram, primeiro, a inexperiência. Eu liderei como um novo convertido. Praticamente um mês de crente e estava lá pensando no culto jovem, aconselhando pessoas, mas sem ainda saber muito também da Bíblia. E o segundo desafio, eu acredito que foi a própria inexperiência. Apesar de estar no meio de jovens, as pessoas olham para mim ainda e dizem, ele parece novo. Imagina 15, 20 anos atrás praticamente. Né? Então eu tinha uma cara de jovem ainda mais. Mas eu acredito que esses dois desafios terminaram de alguma forma se transformando numa bênção para mim. Porque essa falta de experiência fez com que, ao invés de seguir um rastro de algo que eu já tinha feito numa outra oportunidade, me desse a chance de criar uma trilha, de abrir um caminho novo, de poder buscar a Deus e buscar de orientação de pessoas para realmente descobrir algo em Deus para aquele tempo. Então, esse problema terminou se transformando num degrau para crescimento, terminou se transformando numa bênção para mim. Eu acredito que isso é uma coisa de liderança, você conseguir transformar desafios em oportunidades. O líder, ele normalmente enxerga oportunidade em cada desafio, ao invés de desafio em cada oportunidade. Né? Na sua concepção, qualquer pessoa pode liderar? Ou você acha que existem os escolhidos para isso? Eu acredito que existem dois lados dessa moeda. Né? O próprio João Batista na Bíblia, ele diz que ninguém pode receber algo se não foi dado do alto. Agora, a gente precisa definir liderança para dizer se qualquer pessoa pode liderar. De um ponto de vista geral, eu costumo dizer que liderança é algo como a beleza. É fácil de você reconhecer, mas é difícil de você descrever. É fácil de você olhar para uma pessoa e dizer, é bonita, não é bonita. Assim como é fácil você olhar para um líder e dizer, esse é um líder, esse não é. Mas dizer o que é exatamente a beleza ou dizer o que é exatamente a liderança talvez seja um pouquinho mais complicado. Eu diria que, de uma forma geral, liderança é você conseguir fazer alguém ir para algum lugar que não iria sem você. Ou seja, você está levando pessoas a seguir você. Para seguir, você tem que estar em movimento. Então, nesse contexto mais amplo de liderança ser influência, eu acredito que todos podem liderar. Primeiro, você não influencia sobre você mesmo, sobre os seus hábitos, sobre os seus alvos, as suas metas. Agora, num contexto mais amplo, sobre pessoas, de uma forma ou de outra, cada um de nós recebeu um propósito. E esse propósito nunca envolve só a gente, porque senão a gente já teria subido. A gente está aqui para poder influenciar outras pessoas. E nesse contexto, sim, todos podem liderar. Agora, o fato de qualquer um poder liderar, não quer dizer que a gente pode liderar de qualquer jeito. Existem qualificações, mas sim, acredito que todo mundo, numa ou em outra medida, tem um chamado de liderança para exercer. É muito comum a gente ver até as professoras, né, no jardim de infância, esse menino tem um espírito de liderança, já é líder desde pequeno, organiza lá as bagunças do berçário. É verdade. Então, assim, talvez realmente esteja atrelada já a características da própria pessoa. E esse ponto que você tocou é bem interessante porque ele nos remete a uma percepção do que é liderança, que é muito baseada no carisma.
Então, às vezes a gente pensa que o líder é aquele que tem cara de líder, que tem o jeitão de líder, né? Seja na política, seja no ministério mesmo. Eu digo que, de uma certa forma, eu tive que lutar com isso, porque em temperamento eu sou uma pessoa mais tímida, mais introvertida. Então eu não teria aquilo que tipicamente alguém diz que seria um traço nato de liderança. Mas, na verdade, o carisma não é o fundamento da liderança. O fundamento da liderança é propósito, é o caráter, é uma visão que você recebe de Deus. Então, acho que isso pode ajudar também alguém que possa ser um pouco tímido, que possa ter um estilo que não parece ser a cara de líder, mas sabe que tem um chamado em Deus e que deve influenciar pessoas também. E que características você apontaria como sendo essenciais para um líder ser excelente naquilo que ele faz? Muito boa pergunta. Eu acredito que a gente poderia falar em muitas coisas, mas para tentar ser objetivo, eu diria que um líder, independente da posição que ele ocupa, da área que ele lidera ou do nível que ele está, ele precisa ter, primeiro, um coração ensinável. Em qualquer etapa da sua vida, você precisa estar aprendendo. O momento que você para de aprender é o momento que você vai afundar na sua liderança e as pessoas com você também. Então, um coração ensinável para poder ser corrigido, para poder ser mentoreado, para poder ser orientado, buscar ativamente se colocar em locais onde você é disciplinado, onde você é refinado. A Bíblia diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia outro homem. E esse afiar, ele gera faísca, ele faz barulho, ele gera calor, mas esse é a gente mais amolado para o exercício da liderança. Então, eu colocaria o coração ensinável como uma característica fundamental. Uma segunda característica eu colocaria como o amor pelas pessoas. Um líder, em essência, lidera outros. Seria a motivação, né? Exatamente. Eu costumo dizer na nossa igreja, usando o exemplo de liderança pastoral, que a gente não usa as pessoas para construir uma grande igreja. A gente usa a igreja para construir grandes pessoas. Amém. Então, o alvo do líder é pessoas. Você desenvolve pessoas e as pessoas desenvolvem uma estratégia. Você desenvolve pessoas e as pessoas atraem os recursos. Você desenvolve pessoas e as pessoas desenvolvem os melhores sistemas. Então não tem a ver com estratégia, com sistema, com recurso, com método, tem a ver com gente. Um líder precisa entender de gente, precisa amar pessoas. E por último, eu diria que um líder tem que estar pronto a liderar pelo exemplo. Você nunca vai levar pessoas para um lugar que você não foi primeiro. Eu sempre dou esse exemplo. Moisés, ele passou 40 anos no deserto com Jetro. E durante 40 anos guiou o povo de Israel. Mas Moisés nunca pisou na terra de Canaã. Ele também não levou o povo para lá. Verdade. Josué, por outro lado, pisou naquela terra. E por ele ter pisado, ter provado das uvas, ter medido aquele local, ele pôde levar para o povo para um lugar que ele já tinha ido antes. Então eu diria que ter um coração ensinável, amar as pessoas e ser um exemplo na sua vida pessoal como líder seriam chaves fundamentais para qualquer líder. Entrando na questão da formação de líderes, Certo. onde as pessoas podem buscar boas referências de liderança? Muito bom. Eu acredito que a referência máxima de liderança da gente, no contexto cristão, é o nosso Senhor. Amém. Eu acredito que a primeira influência que você deve ter é uma influência daquele que te chamou para liderar algo, daquele que realmente sabe a essência do teu propósito. Tem uma passagem em Jeremias que eu gosto muito, capítulo 10, versículo 21, que diz que os líderes do povo se tornaram insensatos por não buscar ao Senhor. E por causa disso, os seus rebanhos não crescem e eles não prosperam. Falando como pastor, eu acredito que essas são as duas perguntas principais de um pastor. O que é que eu faço para ter os recursos para cumprir a visão e para ter as pessoas necessárias para cumprir? E a resposta a essas duas perguntas mais frequentes está aqui. Consultar ao Senhor, estar perto de Deus. Ele quem nos chamou, Ele sabe a nossa constituição, Ele sabe o que a gente precisa, onde a gente está falho. Então esse seria o número 1. Número 2, eu colocaria as associações, as influências que você tem, a influência ao que você se submete. Então, o número 2 seria influências, associações. E o número 3, instruções. Bons livros nunca vão ser demais. Então, uma boa leitura é fundamental para o desenvolvimento de qualquer líder. É uma forma de você visitar o futuro, de você se expor um pouco mais a o como chegar àquela visão que Deus te deu. Então, a gente fala muito fora do contexto cristão do networking. Sim. Aquela coisa de você sempre se colocar perto de oportunidades
onde você vai se expor e você vai poder ser conhecido por outros. Eu acredito que isso cabe no nosso contexto também. A gente está gravando aqui numa conferência de ministros. Esse é um momento maravilhoso para você se submeter a outras influências, sair daquela sua bolha, daquele círculo de convivência e realmente olhar por cima do muro, né? Exatamente, e conversar com pessoas que pensam diferente de você, que vão abrir novos horizontes, que vão abrir novas perspectivas. Eu costumo dizer que as boas influências na nossa vida normalmente não vão vir por acaso. Elas precisam ser buscadas, elas precisam ser regadas, elas precisam ser cultivadas. Então, uma vez que a gente descobre alguém que é uma influência positiva nas nossas vidas, a gente deve investir nisso. Porque cada associação que a gente tem na nossa vida é como um elevador. Tem elevador que você entra para descer, tem outros que você entra para subir. Então, cada parceria que a gente desenvolve, de uma forma ou de outra, numa área ou outra área da nossa vida, ou vai fazer a gente descer, ou vai fazer a gente subir. Uma questão que envolve essa coisa de liderar é o desafio de não replicar nas pessoas uma cópia sua, né, como líder. Qual é o limite, assim, da questão da influência para que você não corra esse risco de querer exigir que as pessoas sejam como você, respeitando a individualidade de cada liderado? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu acredito que a chave para todo líder é, como eu tinha falado numa pergunta anterior, não usar as pessoas para um propósito, para um projeto, mas usar um projeto para desenvolver as pessoas, entendendo que cada um tem um potencial diferente, cada um tem um chamado diferente. Muitas vezes a gente confunde unidade com uniformidade. Sim. A gente fala muito no nosso ministério sobre falar a mesma coisa, pensar a mesma coisa. Eu costumo dizer que, se a gente usar o exemplo da música, uniformidade seria eu, como maestro, querer fazer uma música com 4 teclados e dizer, olha, se você quer fazer parte da minha banda, você tem que tocar teclado e tocar no meu estilo. Isso é uniformidade, tem que ser igual a mim, tem que ser do meu jeito. Se você delega tarefas, você forma seguidores. Quando você delega autoridade, responsabilidade e deixa a própria pessoa desenvolver o meio, você forma líderes. Pessoas que vão ter um senso de pertencimento com aquela visão, vão ter uma identidade própria. Então, uniformidade é todo mundo sendo teclado. Unidade é quando eu digo, olha, você pode ser baixo, você pode ser violão, você aqui vai ser teclado, você vai ser bateria. São muito diferentes uns dos outros. Mas quando estão debaixo de um mesmo ritmo, de uma mesma melodia, de uma mesma harmonia, a gente tem uma boa música. Isso. Então eu acredito que, usando essa analogia, o líder tem que aprender a fazer a música tocar. Isso. E para fazer a música tocar, ele tem que entender as diferenças, mas também, ao mesmo tempo, entender como essas diferenças entram numa mesma harmonia. Eu acredito que a harmonia, o ritmo, a melodia, nesse caso, seria a visão, seria a cultura que um líder tem para uma instituição, para uma igreja, para poder alinhar, sintonizar, orquestrar, vamos dizer assim, cada um desses talentos individuais, sem anular a pessoa, mas ao mesmo tempo cumprindo um propósito maior, um propósito institucional. Amém. Dinho, e quem são as suas referências como líder? Você falou de Jesus, né? Sim, a maior de todas. Isso mesmo. Mas fora Jesus Cristo. Olha, eu costumo dividir as minhas influências em 2 grupos de influências. Tem aquelas influências que são as influências de livros, as influências de conferências, as influências que você tem na internet, mas você não tem aquele contato pessoal. São as mais íntimo. distantes, né? Exatamente. Fisicamente falando. Então, obviamente, que dentro do Verbo da Vida eu poderia citar o irmão Reagan, mas para sair um pouco do que provavelmente muita gente já vai citar, né? Eu colocaria hoje o T.D. Jakes como um dos grandes pregadores dessa geração. Principalmente, o que me chama a atenção nele, eu tive há 2 meses atrás na Flórida, em uma das conferências que ele fez, inclusive de liderança. Sim. E me chama a atenção nele a versatilidade. Ele é pastor, ele é diretor de cinema, ele é empreendedor, ele consegue tocar várias áreas diferentes com o chamado, com o dom na vida dele. Eu citaria também o Craig Groeschel, é um outro pastor americano que consegue, para mim, a característica que me chama a atenção, sair da caixinha, influenciar como pastor fora da igreja, tirando as 4 paredes e realmente influenciando a sociedade. E eu colocaria um terceiro como uma influência mais de livros, mais à distância, o Steven Furtick, que é um pastor que, na minha opinião, faz muito bem
o que hoje a gente deveria estar fazendo mais, que é influenciar através das mídias, da internet, e influenciar a geração de que eles chamam de millennials, eles mais jovens, que são a geração da liderança de agora e do futuro também. Então essas são as minhas influências, digamos... Anota aí, minha gente. Pega aí, as influências mais distantes, né? Tem as influências mais pessoais, que eu posso dizer que convivi, que convivo. Não poderia deixar de citar o meu primeiro pastor, o pastor Isaac, e a característica que me chamou a atenção na vida dele é como ele apostava em pessoas. Eu era um jovem, tímido, retraído, ele olhou pra gente, viu um potencial e começou a apostar. Começou a nos colocar em posições que eu mesmo pensava, eu não me colocaria ali se eu fosse ele. Mas na verdade eu entendi que ele estava vendo em mim algo que eu ainda não estava vendo. E essa é uma característica de um líder. Isso, esse olhar clínico, né? Exatamente. Qualquer pessoa vê um líder e reconhece um líder liderando. Mas só um líder consegue ver outro líder quando ele ainda não está liderando. E diz, ali tem um potencial. Então eu citaria o pastor Isaac, eu citaria também o pastor Humberto como uma grande influência na minha vida pessoal, relacional. E o que me marca na vida dele é a ousadia para empreender no reino do Espírito, para começar coisas de onde aparentemente não vai se ter recursos e ver a provisão de Deus. E por último, eu não poderia deixar de citar o nosso apóstolo Luiz Augusto, né, o Guto. E o que me marca, na verdade, se eu pudesse citar duas características, é primeiro, o amor que ele tem pelas pessoas, a misericórdia de apostar uma e duas e três vezes em pessoas que talvez outros não apostariam mais. E também uma característica que me chama muita atenção em Guto, desde o começo, de quando eu o acompanhei de perto, é o seu desprendimento, com títulos, com posições, com reconhecimentos, simplesmente fazer aquilo que Deus chamou para fazer, independente de holofotes. E eu acho que essa é uma boa qualidade também em um líder. É verdade. E para finalizar, eu queria que você deixasse como conselho para as pessoas que estão nos assistindo nessa série, como eles podem dar o primeiro passo para trilhar esse caminho aí rumo à liderança. Excelente. Se eles percebem essa inclinação, né? Se a gente fosse falar de liderança como uma receita, eu diria que a receita de bolo para a liderança, claro que nada é receita de bolo, mas para fazer existem uma muitas outra variáveis analogia, aí, né? eu colocaria 3 ingredientes que precisam estar na vida de qualquer líder: propósito, visão e convicção. O propósito vem de você entender por que você nasceu. Esse propósito só vai ser descoberto se você estiver próximo do fabricante, se você estiver próximo do Criador. Oração, leitura da Bíblia, associação com outras pessoas vai te ajudar a descobrir esse propósito. E quanto mais você entende esse propósito, aquilo que você nasceu para fazer, você vai ser despertado por uma visão, que é enxergar algo que ainda não existe e que poderia existir. Aquela visão vai começar a cativar você, seja uma visão de um negócio, seja uma visão de uma igreja numa cidade, seja uma visão de um campo missionário. Quanto mais você mergulha nessa visão, mais o terceiro ingrediente surge, que é a convicção. Uma vez que você tem esse propósito, que essa visão está bem clara para você, você diz, eu tenho certeza que eu fui a pessoa chamada por Deus para tirar as pessoas de onde elas estão agora e levar essas pessoas para esse lugar que eu estou enxergando. Quando a gente é um líder cheio desses 3 ingredientes e com essas outras qualificações que a gente falou, a gente vai estar amando pessoas, a gente não vai liderar por manipulação, por intimidação, a gente vai liderar realmente por inspiração e a gente vai levar, como eu já tinha dito, pessoas a um lugar que elas provavelmente não estariam indo sozinhas. Então, o conselho que eu daria é, o que é que queima dentro de você? Talvez o problema que mais te incomode seja uma dica daquilo que você foi chamado para resolver. Dizendo de uma forma não tão teológica, mas simples, eu gosto de falar numa conversa assim, que o Deus que mostra a sujeira é o Deus que mostra a vassoura. Se Deus te mostra um problema, esse problema te incomoda demais, provavelmente você foi chamado para ser a solução. Então perceba aquilo que queima em você, perceba aquilo que te incomoda, se associe com as pessoas certas, busque as instruções corretas e seja perto de Deus, porque esses 3 ingredientes vão nascer e você vai ser um líder que vai impactar a sua geração. Se eu puder deixar uma consideração final também e aproveitar um momento de merchandising aqui, fica à vontade. Eu queria deixar um convite para você que ainda não conhece, visitar o site pastoredilson.com. Lá nós temos uma plataforma de mentoria online chamada Maximize.
você faz uma inscrição, você se torna um parceiro nosso e você vai receber vários vídeos de temas como esses que vão estar edificando a tua vida, a tua liderança. Tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Amém. Muito obrigada, pastor Edilson. Amém. Realmente o senhor é um grande exemplo de liderança para todos nós. Amém. E foi um prazer tê-lo aqui na nossa série. Prazer muito grande, espero que você possa ser inspirado por esse conteúdo. Até Com mais. certeza foi. Tchau, gente. Até a Tchau, tchau. próxima.